Sou eu, Luiz Antônio, né? Estudante de Engenharia Mecânica, quarto período, Polo Nova Iguaçu. Então, vamos dar por início de gravações de vídeo de derivadas. Como subtema temos a reta tangente a uma curva. Então, vamos a isso. Vamos imaginar que temos dada esta curva, que é uma função. Dada esta curva aqui é uma função tá, em x, que passa por esse ponto, tá, x1 e o y1, tá? Então, eu quero determinar a reta que é a tangente a esta mesma curva. Então, tenho esta reta que é a tangente a esta mesma curva, tá? Imaginemos que tem uma reta que é a tangente a esta mesma curva. Determinar aqui, botar aqui a reta, determinar aqui a nossa reta, tá? Temos aqui a nossa reta que é a tangente a esta curva. Então, eu quero determinar a inclinação desta mesma reta, tá? Quero determinar a inclinação desta mesma reta, mas eu não sei, para mim poder determinar o valor específico da inclinação desta reta, eu tenho a reta, eu sei, mas eu não sei qual a inclinação desta mesma reta. Então, para mim poder determinar a inclinação dessa reta, eu tenho que determinar o coeficiente angular desta mesma reta. Então, para poder calcular o coeficiente angular desta mesma reta, tenho que, primeiro, vou ter que adotar um outro ponto aqui, tá? Vou adotar um outro ponto. Vou dizer que este meu ponto vai ser o x2 e o meu y2. E este meu ponto vai ser o meu Q. E neste meu ponto, eu vou traçar uma outra reta que corta os dois pontos. Vou traçar esta mesma reta que corta os dois pontos, tá? Tenho esta outra reta que eu vou chamar ela de reta secante. Ela corta esses dois pontos, então vou chamar ela de reta secante. Então, a única coisa que eu sei é que eu tenho as coordenadas que são precisas na reta tangente. Eu sei que eu tenho as coordenadas que passam pelo ponto P, que são x1. E no meu y2, eu tenho y f em x. Eu posso chamar ela fx2, tá? fx1. Que é o meu y, tá? E aqui na reta secante, eu tenho aqui o meu ponto que é x2 e o meu y2, tá? Que é a minha função f em x2. Tenho estes dois pontos. Então, agora eu vou determinar, como eu já tenho aqui dois pontos, eu vou determinar o coeficiente angular desta mesma reta secante. Então, para determinar o coeficiente angular desta reta secante, eu vou ter que... Coeficiente angular é o que? É a variação, tá, das coordenadas. É a variação, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo. Tenho meu ponto aqui. Então, eu tenho aqui a variação em x e eu tenho aqui a variação em y. A variação é a distância daqui para aqui e a variação em x tem uma distância de x2 e x1, tá? Então, eu terei variação de y sobre a variação de x. E a variação de y, eu sei que a distância do ponto y2 até ao ponto y1. Então, terei
E eu também sei que tenho esta aqui como y2 e aqui como y1. Então terei f em x 2 menos f em x1 sobre a variação em x, que é x2 menos x1. Tá? Esta aqui estou determinando o coeficiente angular, porque ela está em relação à reta, em relação ao eixo x. Então aqui eu terei variação de x vai ser igual a x2 menos x1. x2, a distância daqui para aqui, eu vou ter, porque eu estou a tentar ir buscar perante este ponto, tá? Então vou ter que calcular a distância daqui para aqui. Então terei x2 vai ser igual a x1 mais a variação de x2. Então, onde tiver x2, eu vou estar substituindo por esta função. Então terei m vai ser igual a f de x2, que é x menos 1, x mais 1, ou x1 mais variação de x, menos a função f em x1, sobre x2 menos x1. Vou passar para esse lado. Então aqui, x2 vai ser essa expressão, tá? x2 vai ser x1 mais variação de x. Então vou cortar essa expressão, vou ter coeficiente angular da reta secante, vou ter f em x1 mais variação em x, menos a função em x1 sobre a variação em x. Então, como eu já calculei, encontrei a equação da reta secante, tá? A equação da reta secante. Agora eu vou determinar a equação da reta tangente, tá? O coeficiente angular da reta tangente. Então, se nós prestarmos atenção, como aqui eu tenho a variação em x, eu tenho aqui o meu ponto zero. Tá? Cada vez que eu encurtar esta variação em x, cada vez que esta minha variação em x tender a zero, a minha reta secante ela vai estar virando para cima. Imagina que eu tenho aqui a minha reta secante. Cada vez que essa minha variação em x tender a zero, a reta secante ela vai tender a reta tangente. Então aqui a minha reta tangente e a minha reta secante ela está subindo porque ela está tendendo a zero. Quando ela tender a zero, quando ela vai tendendo a zero, então ela vai estar mais próxima da reta tangente. Então, com isso eu posso dizer o seguinte: eu terei coeficiente angular, tá, da reta tangente vai ser igual a limite, tá? Vai ser igual ao limite desta mesma função x1 mais variação de x menos a função em x1 sobre a variação em x, quando a variação em x tendendo a zero, tá? Variação em x tender a zero. Então, a partir daqui eu consigo determinar o meu coeficiente angular da reta tangente. Então, tenho aqui o meu próximo exemplo. Vamos determinar a derivada por definição e determinar a inclinação da nossa reta tangente ou desta função, tá? Inclinação desta função, tá? Então, partindo
pela derivada da função, por definição, terei f em x, a derivar desta função, a derivar, nos pediram para calcular a derivada desta função no ponto 2, tá? Aí teremos vai ser igual ao limite, lembrando que onde tiver x aqui na minha função, eu vou substituir esta expressão. Então terei 5x1 mais a variação em x menos a função, tá? A função em x menos a função em x, que é 5x menos 3, conservando sempre este sinal. Então terei sobre variação em x, quando a variação em x tender a zero. Aqui vou resolver a minha função normal, tá? Terei limite de 5x mais a 5x da variação de x menos 5x menos 3, ou mais 3, tá? Sobre a variação em x, quando Δx tender a zero. Aqui tem essa expressão, aqui tem um x1, tá? Tem um x1 aqui, então aqui também teremos x1. Vou simplificar esta expressão, tá? E terei derivada da função em x vai ser igual ao limite de 5 de variação de x sobre variação em x, quando x, a variação em x tender a zero. Aqui eu vou simplificar esta expressão, tá? Porque ela está dividindo, posso simplificar ou apenas afastar, a mesma coisa que afastar este 5 e simplificar, é a mesma coisa, tá? Então terei derivada da função em x vai ser igual ao limite da variação de x quando tender a 5. Tá? Então eu encontrei aqui a minha derivada. Nesse caso, o que eu terei? Limite de uma constante vai ser a mesma constante, tá? Que é 5. Então, a derivada desta minha função vai ser 5. E agora eu vou determinar o meu coeficiente angular, tá? Sim, vou determinar o meu coeficiente angular, que é a inclinação da reta tangente desta função. Então terei aqui, coeficiente angular. Eu já sei, lembrando que este daqui é a mesma coisa que a definição, é o limite por definição. Então eu não preciso resolver tudo de novo. Só basta apenas dizer que o meu coeficiente angular vai ser igual à derivada por definição. Tá? Eu posso dizer que o coeficiente angular ou a inclinação da minha reta tangente é igual à derivada desta mesma função. Logo terei inclinação da reta tangente desta função, tá? Vai ser igual a 5. Então tenho aqui como resposta a derivada e o coeficiente angular.